Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, na nossa segunda palestra do ciclo de palestras em toxicologia, né? E hoje a nossa convidada é a professora Ana Maria Accorsi, né? Ela é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar para ela se apresentar também e falar, então, a respeito do tema de hoje, né, que é sobre toxicologia social. Ela vai falar, então, da experiência dela em um projeto, que eu já sabia disso há um longo tempo, né? E aí, então, lembrei disso no momento, e aí pedi para a professora, então, ministrar a palestra de hoje. Então, Ana, sinta-se à vontade. Só lembrando a todos que eu vou colocar o link ali no chat, tá? O link do formulário para vocês colocarem os dados para o certificado. E vou colocar mais de uma vez, porque às vezes alguns aí entram atrasado, né? Então, às vezes, quando entra, não vê o que já passou, então eu vou colocando esse link em vários momentos, tá? Não esqueçam que no final ali do formulário tem uma avaliação da palestra, tá? Então, solicito que vocês respondam para a gente depois ter uma avaliação aí do nosso evento também, tá? Então, professora Ana Corsi, pode iniciar com a sua apresentação pessoal também, se tiver, né? Pode fazer. E aí depois a palavra é sua, tá? E novamente, muito obrigada. Tá bom, gente, é um prazer mesmo estar junto com vocês e falar de um assunto que do qual eu gosto muito, né? Apesar de trazer alguns problemas muitas vezes, mas eu gosto muito. Eu sou professora, não sou da área de toxicologia, na área química, eu sou professora na área das humanas e principalmente de literatura. Mas eu tenho uma formação também em consultora terapêutica em dependência química, e trabalhei bastante em hospitais, e acompanhei trabalhos tanto do AA, quanto de qualquer outros programas também, principalmente na área de prevenção à recaída. Essa é a minha especialidade, né, de trabalhar com prevenção à recaída na área da dependência química, né? Então, isso, para mim, é sempre importante, porque eu acho que quanto mais nós pudermos falar, e a professora, eu quero agradecer, Jane, por essa oportunidade de estar com vocês, né? E que a gente possa também fazer com que isso chegue a mais pessoas. A professora Jane me deu o título de Toxicologia Social, Efeitos Comportamentais de Drogas, e ela tinha posto ilícitas, e eu fiz questão de colocar entre parênteses esses ilícitos, até porque a droga que causa mais problemas no mundo e no Brasil é uma droga lícita, né, que é o álcool. Então, que está, assim, a todo mundo, socialmente, né, é uma droga aceitável, mas isso não quer dizer que não cause problemas. Então, de fato, a droga que causa mais problemas de comportamento e problemas familiares, problemas sociais, é, de fato, o álcool. Então, gente, eu preparei aqui uns slides que vão orientar a minha organização. Eu espero, vocês podem fazer perguntas a hora que quiserem, me interromper, me chamar a atenção, que eu volto. Eu só vou pedir, porque como eu não vou estar sempre olhando para vocês aqui,
no momento em que eu passo os slides, eu acabo não vendo vocês. Então, que a Jane, se tiver pergunta, por favor, Jane, tu me Sim, chama a atenção, né, e eu paro para responder. Bom, sim, dentro... professora Uhum. Ana, colega. Eu ia justamente dar esse aviso, né? Então, como a professora não vai ver, obviamente, né? Eu Eu, posso voltar, eu quando houver coloquei alguma isso, pergunta, eu já faço ali, dependendo, né, como está a sua, eu dou um tempinho para passar um slide, alguma coisa assim, e lhe aviso da pergunta, sem tá problema bom, nenhum. Obrigada. tá bom. Uhum. Depois eu explico para vocês, bom, o que que é e como se faz para ser consultora terapêutica independência aqui. Bom, mas assim, Legal. eu fiz questão de dizer, né, que a ciência da toxicologia, ela é aplicada em diferentes setores, tanto na área ocupacional, como dos alimentos, a toxicologia ambiental e várias outras, mas principalmente, né, Jane, não é nesse caminho. Na aplicação da toxicologia na área social, ela se concentra basicamente, né, para avaliar os efeitos nocivos que as drogas ou as substâncias, muitas vezes nós chamamos de substâncias psicotrópicas ou substâncias de abuso, né, e medicamentos de uso não médico, que esses efeitos podem causar. Então, a aplicação da toxicologia é basicamente nessa área, né? Por exemplo, o que a cocaína provoca no organismo de um dependente químico, assim como a heroína, o LSD e todas as demais substâncias. Então, a toxicologia na área social, aplicada nessa área, auxilia, então, a avaliar esses efeitos. Bom, esse de uso não médico e nem terapêutico são o que quer dizer é que não são receitados, né? Então, nós temos uma variedade. Parece que quando a gente fala em drogas ilícitas, nós estamos falando só de cocaína, ou de maconha, ou de LSD, essas drogas. Não, mas a medicação também, muito importante, até medicações para dor, né, que acabam provocando efeitos e causam dependência, né? Então, mas o principal, né? Por que que a toxicologia é social? Porque é importante verificar não só o que causa no indivíduo, mas os efeitos que causa na própria sociedade, né? Todos nós sabemos que qualquer dependência, ela atinge não só o dependente, atinge a comunidade em que ele vive, atinge a família, atinge as pessoas que estão ao seu redor, e, além disso, né, com todas as consequências, nós temos assim problemas muito graves de acidentes, de violência, que, obviamente, né, são efeitos bem nocivos sociais, né? Então, isso é importante. E aí eu começo com uma frase de um médico muito conhecido, que ele é responsável por, nessa área da toxicologia social, de escrever muito, muito material. Tem um livro excelente dele aqui, editado pela Unimed, que chama Unimed, não, Artmed, que é Dependência Química, Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas. Então, o doutor Ronaldo Laranjeira, ele é conhecido e é um professor também da Federal em São Paulo, e na Federal de São Paulo, então, tem assim um trabalho muito grande com dependência e estudos na área,
da toxicologia social. E ele diz: o desejo de intensificar o prazer ao máximo empurra o homem para uma guerra que jamais será vencida. E eu acho que aqui nesse trabalho, nessa frase, ele diz muita coisa, porque, primeiro, que o ser humano, né, o homem quer dizer o ser humano aqui, o ser humano, ele sempre está em busca de mais e mais felicidade e mais prazer, né? De alguma forma, alguma coisa que o deixe feliz, que deixe com que faça com que ele fique mais feliz do que ele está naquele momento, né? E obviamente que isso é bom. E, obviamente isso faz com que a gente pense que a intensificação do prazer seja uma coisa positiva. Então, claro, ligada a prazer, a droga está ligada a prazer. Sempre. Aquele que começa com qualquer tipo de droga pensa no prazer que lhe traz e não nos danos que pode trazer, né? Tanto o álcool quanto qualquer outro. Então, isso, portanto, diz que a droga ou qualquer outra substância, né, psicoativa, ela dá prazer, portanto, ela é boa, é uma coisa boa, né? Não se vê ninguém que tenha experimentado qualquer uma dessas substâncias que diga que a experiência é ruim, né? Pode ter tido uma experiência ruim, mas se continua, de fato, é porque é um prazer, é uma coisa que traz felicidade, que traz prazer. Então, portanto, eu não posso, assim, ó, se eu quero pensar em qualquer programa de prevenção ao uso de droga ou prevenção à recaída, por exemplo, eu não posso dizer que não é bom. Eu tenho que verificar exatamente qual os danos que estão causando, né? Porque justamente a busca para intensificar esse prazer, ela vai estar sempre presente, né? Então, é uma guerra que dificilmente vai ser vencida, né? Isso, todos nós que eventualmente ou trabalhamos regularmente, a gente sabe que os seres humanos empurrados para esse caminho, não cada vez mais se torna difícil de vencer essa guerra. Mas vamos lá. Então, as substâncias lícitas e ilícitas são justamente as substâncias psicoativas e que o álcool, né, e o tabaco, por exemplo, são aquelas drogas consideradas lícitas, né, lícitas e aceitas socialmente. A luta que vem se travando mais é contra o tabaco e não contra o álcool, né? Há algum tempo nós já temos assim uma grande campanha, né, e um grande trabalho de eliminar ou tentar diminuir o consumo de tabaco, porque, obviamente, tem prejuízos pessoais, individuais e sociais, né? Porque, inclusive, a questão que está envolvida no próprio fumo, o fato da pessoa fumar, ela, além de atingir a si, ela atinge aos redor, as pessoas ao seu redor. Então, portanto, o cigarro, como atinge de alguma forma as pessoas que estão ao redor, ele foi assim, está sendo tornado um vilão dentro assim, de qualquer encontro social, etc. Com o tabaco, parece que a sociedade conseguiu reagir. Agora,
O álcool não, o álcool é socialmente aceito, né? Inclusive é estimulado de várias maneiras, né? Estimulado, inclusive, em novelas de televisão, em séries e outro tipo de coisa. Atualmente, até, nós temos o Pantanal, que está aí e que quem está vendo que é absolutamente regular as pessoas estarem bebendo uma cachaçinha, né? E nós temos justamente esse diminutivo faz com que seja mais atraente, né? Tomar um traguinho, tomar uma cachaçinha, um choppzinho e um whiskinho, né? Uma caipirinha ou uma caipiroca. A gente vai dando nomes e tornando bem bonitinho, né? O invólucro para essa droga, que é uma droga lícita, mas que causa muitos malefícios, né? As ilícitas, então, são essas substâncias cuja produção e venda são proibidas, né? E isso não quer dizer que a pessoa não esteja, assim, não esteja ao alcance das pessoas, está, só que socialmente não pode ser consumida, né? Então, essa é uma questão. Tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, elas causam dependência química, ou o que nós chamamos de drogadição, né? E os tipos de dependência não são só físicas, mas eles são a dependência é psíquica, e todos, a maioria desses causam síndrome de abstinência, em maior ou menor condições. E essa síndrome, eu posso dizer para vocês, essa síndrome de abstinência, ela se mostra de várias formas, né? E, inclusive, anos e anos depois da pessoa estar limpa, ou de álcool, ou qualquer outra substância, ela acaba também tendo alguns rebotes, alguma fissura, como há, né? Então, inclusive, eu trago, porque o comportamento, né? O que é essa dependência? O que é uma dependência, né? Nós pensamos assim, o que é uma pessoa que depende da outra? A dependência está sempre ligada à compulsão. E há uma dependência psíquica em pessoas, ou uma dependência psíquica em substâncias psicoativas, ou há diversos níveis de dependência. E essa dependência, todos sabemos que é uma compulsão, né? No caso das substâncias, é uma dependência química que causa um transtorno mental, obviamente, nas sinapses todas, né, mentais que nós podemos fazer, fazendo com que o portador dessa compulsão perca o controle, não só o controle do que ele está fazendo, mas sobre o próprio uso da substância. Então, a pessoa não sabe mais se aquilo se está consumindo muito, se não está consumindo muito, e então ele perde não só o controle sobre si mesmo, sobre o que ele faz, o seu comportamento, mas também sobre o próprio uso da substância. Então, a vida psíquica, emocional, a vida espiritual, física, gravemente se deteriora. E isso, assim, eu acho importante dizer que isso não são palavras simplesmente que estão jogadas nesse slide, são reais, quer dizer, há uma deterioração, o que a gente vê normalmente, não é? O momento em que a pessoa está em um pico de
o uso de uma substância, de outra substância, ou mesmo quando bebe, que a pessoa fica descontrolada, que pode ter reflexo na sua vida, mas a deteriorização em torno da vida, do que com ela convive, da sua produção profissional, de todas as coisas, ela é muito forte, né? E no comportamento sempre há uma síndrome de perda de controle que nós chamamos de fissura, né? E essa fissura é que faz com que a pessoa perca o controle do que ela está usando e faz com que a pessoa, sem, assim, ó, absolutamente sem pensar em nada, e eu quero, inclusive, aqui, nesse momento, dizer duas situações, né, que são muito claras, assim, que essa fissura, ela tem, ela pode ser desencadeada, né, por gatilhos que muitas vezes a gente nem sabe que estão aí, ou que existem esses gatilhos. Por exemplo, quando eu falei da novela Pantanal, eu sempre penso nas pessoas, né, que estão tentando ficar sóbrias e tal. Porque, gente, uma questão da fissura, tem duas coisas de fissura que eu acho que vocês entendem perfeitamente, até para as pessoas que não bebem, né? Vou falar em bebida, né? As pessoas estão sempre com um copinho na mão, e esse copo é parte da ação daquela pessoa que bebe, né? Estar com o copo na mão, aquilo é como o cigarro, né? Estar com cigarro, muitas vezes o cigarro se fuma, mas a pessoa tem que estar com aquele cigarro, né, na mão, ou deixar no cinzeiro e o cigarro se fuma, mas em um determinado momento o comportamento exige que há uma fissura para uma determinada situação, vamos dizer, se eu tivesse uma fissura agora, no começo dessa fala com vocês, eu podia querer ter um cigarro na mão e deixar o cigarro se fumar aqui, mas só ter aquele comportamento de acender o cigarro, pensar um pouco e colocar o cigarro de lado. Quer dizer, é um hábito que se torna, mas que é uma fissura no momento. A bebida, quando nós vemos na TV, por exemplo, as pessoas tomando um uísque, fazendo aquele barulhinho, né, de chocalho assim com gelo, isso é fissurante para um alcoolista. Por outro exemplo, aquelas propagandas de cerveja que mostram a servir uma cerveja gelada, aquele suor do copo, isso é fissurante para quem é dependente, né? Isso é agradável para quem quer tomar uma cerveja, que não é dependente, é até levado a se levantar e tomar uma cerveja, assim como Coca ou outra Coca-Cola, né? Como outras coisas. E então essa fissura é importante. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que são coisas mínimas. Eu estava trabalhando num espaço, né, com dependentes mulheres, que a minha especialidade foi principalmente trabalhar com dependentes químicas mulheres, por várias razões, mas e eu passei um filme assim, tipo Sessão das Duas, sabe? Aqueles filmes super simples para a gente, para animar, para começar a discutir alguma coisa no grupo. E no filme tinha uma pessoa que estava com dor de cabeça, e eu não me lembro mais do filme qual era, gente. Eu só me lembro dessa situação. A pessoa estava com dor de cabeça e resolveu tomar um comprimido, só que o comprimido era meio grande, a pessoa cortou o comprimido com uma faca.
aquele pozinho que saiu do comprimido sendo cortado no filme deu uma fissura tão grande de uma interna, né? Que eu tive que mudar a situação e trabalhar com essa pessoa, visto assim a fissura que causou, né? A vontade louca quer dizer que causa uma perda de controle. Então são coisas mínimas que nós muitas vezes não pensamos, mas que psiquicamente, né? Ou até dentro do cérebro, algo é acionado então há esse problema essa busca do prazer, isso que leva também a isso, a dependência, tá? E há também assim, ó, a dependência química, ela é em todos os níveis, é uma doença e é uma doença crônica, né? Ela é incurável. Por isso é que a gente sempre diz, evite o primeiro copo, evite a primeira dose, evite porque é crônico. No momento em que a pessoa que está limpa começa de novo, ela é como, pode-se dizer assim, largamente, né, de que faz mal e evitar é como a pessoa que não pode comer açúcar, né, e que come açúcar. Então, porque cronicamente, né, ele efetivamente tem que estar longe dessa substância, né, tanto açúcar quanto a qualquer outra substância mais química. Tanto que eu fiz questão aqui, ó, uma dos trabalhos de recuperação é com os alcoólicos anônimos, né? Ou com os narcóticos anônimos, NA, e isso é geral para todo mundo, é uma instituição mundial, né, que tem efetivamente muito sucesso, mais sucesso no AA e no NA do que as clínicas de recuperação, né? As clínicas, muitas vezes, elas servem para limpar e para fazer com que a pessoa possa se dar conta, né, daquilo que faz mal para ela. Então, e há nos Alcoólicos Anônimos 12 passos, que a pessoa que vai fazer tanto o ZNA quanto a AA, e essa receita dos Alcoólicos Anônimos, atualmente, é para vários níveis de compulsão, né? Como obesidade, também tem os 12 passos, outros tipos de compulsão, né? Jogo, etc. Então, é um conjunto de princípios, e é interessante que são princípios que se baseiam na espiritualidade. Tem algumas coisas bem fortes que tem que vir da pessoa, mas também aquele pedindo auxílio do ser superior, conforme a pessoa considera, o Deus que ela puder considerar, como nós vamos ver aqui. E aí o primeiro passo é justamente a admissão. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, esse PROA, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Parece uma frase tão simples, né, gente? Mas isso é tão poderoso, porque as pessoas, normalmente, que são dependentes, que são compulsivas, mesmo que seja alimentar, mesmo que seja, acham que tem domínio sobre essa dependência ou sobre essa compulsão. A primeira coisa que um alcoólatra dentro de uma clínica ou de um drogadito que chega numa
clínica e dizer, eu não preciso estar aqui, eu tenho domínio, eu posso parar quando eu quiser, né? Mas, de fato, esse primeiro passo diz exatamente o que acontece, é que a droga, né, a pessoa se torna impotente perante aquela droga, perante aquela substância. Então, o primeiro passo é admitir, não dizer assim, eu posso parar quando eu quiser, eu posso, daqui para frente eu vou parar. Segunda-feira eu como menos, né? Não, a pessoa tem que admitir que é impotente perante o álcool, ou impotente perante a substância de sua preferência, entende? E que, portanto, perde o domínio sobre a sua vida. Então, o álcool suplanta a vida, tudo que a pessoa precisa, tudo que a pessoa faz, o álcool tem que estar presente. E não é pela síndrome de abstinência, é por outras coisas também, pela própria a dependência psíquica, não só a física, né, de síndrome de abstinência, que a pessoa começa a tremer, e outras coisas assim, tá? Mas não é só por isso, é por necessidade, é aquilo que eu falei, quer dizer, está dentro do comportamento, lá pelas tantas, começar uma palestra como essa, né, e sendo tabagista, a pessoa precise acender um cigarro, porque faz parte do comportamento. Como é que a pessoa que, assim, pensem na nossa sociedade hoje, como é que as pessoas que saem para se divertir, saem para ir a uma festa, pensam, claro que elas vão beber, entende? É parte do comportamento social. Então, o beber álcool, né? E então, mas a dependência, a pessoa que é dependente, ela realmente tem que sentir que é impotente perante aquela substância. A substância venceu, né? E que, portanto, no momento em que vence, perde domínio sobre a vida. Não tem mais domínio. Quem manda é a substância, né? Imagina um tabagista que não tem cigarro. Ele vai parar tudo que está fazendo, mesmo que seja importante, para sair para comprar, né? Então, isso é o mínimo de domínio sobre a vida, tá? Não é a pessoa que domina mais exatamente. Então, aqui eu tenho os 12 passos, e é bem interessante que diz aqui, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos, na forma que cada um tem o seu Deus. Isso que é importante no AA, não é um Deus específico, né? Mas a principal, se a pessoa não passa do primeiro passo, não pode pensar nos outros, né? Tem um passo aqui que é muito importante, que é a reparação direta, o 9º. Fizemos reparações diretas nos danos causados às pessoas que prejudicaram. O 8º, fizemos fazer uma relação de todas as pessoas que prejudicam, e o 9º pede desculpa, vai lá, faz reparação, né? E então, os 12 passos, e tem que fazer o inventário pessoal, né, do que estava errado, e admitir sempre, isso aqui eu fiz, não é o outro, não é por causa do outro, não é o álcool que causa, é a pessoa que causa, entende? Porque, não, o fulano fez tal coisa porque estava bêbado. Não, não é a pessoa fez, né? A pessoa foi lá, bebeu e agiu. Então, os 12 passos, eles funcionam pensando muito nisso. Então, a primeira coisa é que eu já falei, né, que a dependência, ela depende de fissura, que é uma vontade forte de usar a droga, que pode ocorrer sob diversos estímulos ou gatilhos, como eu falei,
né, sobre o filme, a visão de outras pessoas usando. Então, assim, um dos passos, não dos 12, mas para prevenir a recaída, sempre a gente diz que é se afastar de pessoas, hábitos e lugares, né? Então, se eu vejo uma pessoa, se a pessoa que é dependente vê outra pessoa usando, isso é um gatilho. Então, tentar evitar aquelas pessoas que também fazem uso né? Não é se tornar careta, muitas pessoas diziam isso. Então não vou poder mais ir à festa, me tornar um caretíssimo. Não, não. Mas num primeiro momento, até conseguir segurar essa fissura, é importante se afastar. Então, a Organização Mundial de Saúde definiu esse craving como fissura, como um desejo de repetir a experiência dos efeitos de uma dada substância. Então, se a pessoa ficou feliz e teve prazer, obviamente que ela quer, que ela deseja que aquela experiência seja, que ela tenha a mesma experiência de novo, tá? Esse desejo pode ocorrer tanto na fase de consumo, quanto no início da abstinência, ou mesmo após um longo tempo sem utilizar a droga, costumando vir acompanhado de alterações no humor, no comportamento e no pensamento. A gente vê quando a pessoa está com fissura, que imediatamente muda o humor, a pessoa está rindo, vamos dizer, uma pessoa que está limpa, mesmo por anos, aí vê uma propaganda de uma cerveja, né, fazendo barulho, a gente percebe imediatamente a mudança de humor, né, daquela pessoa. Ela pode não dizer, ai, que vontade de tomar aquela cerveja. Não diz, mas muda o comportamento. Vamos fazer outra coisa, se torna mais agressiva, alguma coisa. Então, a maior diferença entre a dependência química e outras compulsões é que o organismo da pessoa também passa a depender das substâncias. Então, tem a dependência comportamental, que é essa fissura, vamos dizer, essa vontade de ter a mesma, essa algo incontrolável, mas também a dependência física, que o organismo passa e gerando abstinência. Abstinência a gente sempre vê em filmes abstinência por exemplo, de heroína, que é uma das abstinências piores, que a pessoa tem que ficar, inclusive, muitas vezes, assim, amarrados à cama para não fazer mal a si mesmo, mas a abstinência alcoólica do alcoolista é muito grave também, pode levar à morte, né? Então, tem que ter cuidado com remédios para passar essa abstinência física muito séria, tá? É um agravante imenso da situação. Então, muitas vezes, quer dizer, vamos pensar no alcoolista, que é o que está no nosso lado, ele quer parar, ele acha que pode parar, e aí o que acontece com ele? Ele começa a tremer, e ele sabe que se ele tomar um gole, aquele tremelico vai passar, né? Porque a abstinência, a gente, causa não só essa parte que nós vemos física, tem, assim, complexo de perseguição, tem, no álcool, as pessoas veem coisas, veem monstros subindo pelas paredes, tem uma série de coisas que a falta da substância causa no cérebro e no físico. No físico, né? E muitas vezes, quer dizer, se essa parada ela é feita brusca, ela pode efetivamente levar à morte. Então, tem que ser com cuidado, se a pessoa é muito dependente, né? É aquela que já tem uma tolerância
de muito tempo. E, então, o corpo solicita quimicamente aquela substância, né? O que eu falei há pouco, essa tolerância, a tolerância vai ampliando, né? O próprio físico se adapta com a droga, com o fármaco, e então ele vai exigindo mais, e ele então a dose normalmente se precisa aumentar para conseguir o mesmo efeito daquele primeira vez, né? E essa retirada, essa síndrome de abstinência é o tal do rebote, quer dizer, quando tirada bruscamente, dá o rebote. Para tirar bruscamente, só dentro de uma clínica, efetivamente, né, quando a pessoa é dependente, para que tenham cuidado, senão, realmente, essa síndrome pode causar malefícios pessoais para a pessoa e também para a sociedade. Alguns outros, então, rebote, né, essa ilusão de prazer e que perturba todos os outros mecanismos assim cerebrais, né? A, essa, quer dizer, a fissura e o rebote é a falta, né? Então essa falta aí causa fissura, né? Vocês pensam assim, o efeito termina, há uma ansiedade e aí essa vontade de utilizar aumenta, né? E, e aí a droga é necessitada novamente. Bom, aqui eu coloquei, né, no nossa nuvem de o que está ligado à dependência, está ligado à reabilitação, bebida, heroína, overdose, dor, sexo, tem pessoas também que têm compulsão sexual, abuso, alcoolismo, anfetamina, GHB, ansiedade, tem uma série de coisas, cigarro, vício, né, tabaco, etc., que está ligado também. Então, o usuário, é importante a gente estabelecer essa diferença, é aquele que possui controle sobre o uso e ele faz sob sua própria escolha. Tá? Então, pode passar 1 ano, 2 anos, pode passar 1 semana, 2 semanas, sem usar o álcool, por exemplo. Para o crack já é bem diferente, né? O crack sai do usuário para dependente na segunda experiência. Passa a não possuir o controle sobre o uso e não é assim, o uso da droga, o uso não é mais por escolha pessoal, mas sim por uma necessidade imensa. Tá? Segundo o CID, para a dependência, o diagnóstico é importante aqui, um forte desejo para consumo da droga, dificuldade para controlar o comportamento do consumo, né? Quer dizer, a pessoa não sabe mais quando começou, assim, usou agora, daqui a 10 minutos vai querer mais, daqui a 10 minutos vai querer mais, então não controla o início, o fim, a quantidade, né? E justamente essa dificuldade leva à overdose, né? Também o abandono progressivo e o interesse alternativos em favor do uso. Quer dizer, a pessoa deixa de frequentar, por exemplo, família, vai na casa dos pais no domingo, só que os pais não bebem durante o almoço, ou não bebem, então deixa de ir à casa dos pais para preferir o outro caminho, que é mais fácil. Então, os interesses variam. A pessoa foge daqueles lugares onde não vai ter. Então, parece, não estou mais interessado lá na casa dos pais, ou não estou interessado na casa do meu amigo. Arruma um arengue qualquer, uma briga qualquer, arenga com alguém, e para se afastar, né? Porque os interesses são outros.
persistência do uso, apesar de clara evidência de efeitos físicos, mentais nocivos, evidência de tolerância, a gente vai percebendo que a pessoa está bebendo mais, ou que a pessoa está usando mais, e o tempo entre uma dose e outra diminui. E o estado de abstinência, o consumo para alívio da abstinência, né? O consumo para alívio da abstinência, ou o estado da abstinência, que a gente percebe que a pessoa fica arredia, fica agressiva. Então, para alívio dessa sensação de abstinência, consumo. Isso é de acordo com o CID, de acordo com, baseado na Organização Mundial da Saúde, esses são os sintomas que vão diagnosticar alguém por dependência, né? Há uma dependência genética, normalmente me perguntam isso, quer dizer, todos os estudos, claro que isso, eu acho que até a professora Jane vai poder melhor, mas todos os, atualmente, os estudos têm levado que sim, né? Que há uma de 40% até 60% de vulnerabilidade quando os pais são dependentes químicos, né? Aumenta a chance de terem filhos dependentes químicos. Quer dizer, não é sempre que vai ser, mas que há uma vulnerabilidade de até 60%. Os pais alcoolistas, os filhos têm muito mais chance. E não é pelo exemplo, gente, é uma questão genética, tá? Na dependência química também contribui os traços de personalidade. Óbvio que além da questão genética, né? As pessoas que estão sempre em busca de novidade, estão querendo saber como é que fulano, acabam utilizando, tá? Também isso aí é importante. Há experiências com os ratos, que é o famoso teste de Olds, que demonstra que a memória cerebral com acontecimentos felizes tendem a levar à repetição das ações e a esses comportamentos naturais. Por exemplo, quer dizer, eu estou feliz comendo, então eu tendo a buscar mais comida, né? Os ratos, não sou rato, mas o rato está feliz com o sexo, tende a buscar mais. Então, as drogas, exatamente, trazem essa recompensa, esses acontecimentos recompensam de uma forma feliz. Por isso que eu sempre digo, gente, que nós não podemos dizer que a pessoa usa porque está infeliz. Não, a droga traz felicidade em qualquer nível. Então, ela, em princípio, não é uma coisa ruim, no sentido, é uma coisa boa, mas ela tem muitos efeitos nocivos. E a dependência é uma delas, um dos efeitos, né? Imagina alguma coisa que faz com que eu perca assim, qualquer condição de liderar minha vida, né? De fazer com que eu possa melhor atuar. Então, o sistema de recompensa, por exemplo, ocorre exatamente na zona mesolímbica do cerebral aumentando, né, o nível de dopamina. E aqui, então, só para vocês terem uma comparação, segundo as pesquisas, os alimentos, né, causam essa felicidade e tal, e tem um aumento de 45%. A cocaína é 500%. Entende? Da recompensa, por exemplo, e o aumento da própria dopamina. E isso é impressionante, né? Então, quais são os fatores de risco para a dependência? Essa intercorrelação entre a droga, o usuário e o ambiente. Tá? Droga, usuário e o ambiente. Quer dizer, tira um deles, começa a facilitar normalmente, né? O ambiente, pessoas, né? Isso causa a dependência. Então, não é só a parte toxicológica, tem a questão psicológica do usuário e tem a questão social ligada ao ambiente. Por isso
é que eu acho que é importante sempre a gente falar no álcool, porque o álcool é aceito socialmente, não só aceito como estimulado socialmente. Ah, meu filho, agora até cerveja já está bebendo, né? Então, quais são os opioides? São aqueles derivados da papoula, como morfina, codeína, tramadol, heroína, heroína e fentanil. Então, vocês veem aqui que a morfina e a heroína, nós no Brasil não temos muito problema com heroína, mas a heroína é a droga de preferência dos norte-americanos, né? A gente sabe lá, assim, vamos dizer, a cocaína seria uma coisa mais fina, né? A heroína é de todo mundo. E a gente pensa, mesmo aqueles nossos, os cantores, né, que morreram por overdose de heroína, né, como Janis Joplin, Jimi Hendrix e outros morreram por overdose de heroína. No Brasil, essa droga, até eu acho que por ser mais cara, não sei, não tem, graças a Deus, essa aceitação. Mas a morfina, vocês sabem que é uma droga muito comum entre os médicos, uma substância muito comum. Há muitos médicos... É um forte analgésico, né, Ana? Isso. Então, os médicos, se uma pessoa está hospitalizada e está com dores fortes e que nada resolve a dor, normalmente os médicos aplicam, né, a morfina, que é para amenizar a dor, daí dá sono, dá aquela calma, né? Acalma a dor. Mas isso que tu traz é muito interessante, porque ela vicia, e altas doses da morfina causa problemas cardíacos, né? Então, pode até levar o paciente à morte, se for ministrada com maior frequência ou com doses mais elevadas. E interessante que tu traz ali também o tramadol. Tramadol também é para dor, né? Ele é mais conhecido como tramol, acho que é o nome do comercial do medicamento, né? E uma vez a minha gatinha teve, eu acho que ela bateu com a patinha e machucou a pata. E aí eu lembro que o veterinário, né, receitou tramol. Meu Deus do céu, o gatinho ficou com um olho desse tamanho, porque causa aumento ali, né, da pupila, e ela andava assim, ó, voando pela casa e não dormia. Então, daí eu liguei e disse, olha, ela não pode tomar, porque a gata não está dormindo, está com o olho estralado, né? Daqui a pouco ela vai morrer cardíaca. Aí ele tirou e deu outra coisa para dor. Mas, assim, só para ver que o animal, ele não sabe, né? Que ele está recebendo aquela medicação, e aí tem esses efeitos. E imagina, né? Uma pessoa que faz uso disto por vontade própria, né? Esse Basicamente, os tramadol é o efeitos aí famoso... são todos iguais. O tramadol é o famoso Os rebite, opioides. aquele que o pessoal que dirige, né, os caminhoneiros usam muito, eles usam muito esse tramadol, entende? Mas isso vicia muito. Sim, porque daí não deixa o caminhoneiro dormir, né? Também, junto com outras coisas que eles usam, deve usar esse aí, porque ele não deixa dormir. A pessoa ou o animal que administra não dorme e fica com o olho estralado e fica assim, ó, super agitada a pessoa, né? Então, o caminhoneiro que quer fazer longas distâncias vai tomar por causa disso, porque ele não vai dormir, vai ficar alerta, mas tem um problema depois, né? Quando para de tomar. Ele dá o efeito contrário. E a morfina, só para vocês... Quando eu falei que os médicos... Tem muito médico viciado e dependente de morfina. Muito. Eu encontrei, inclusive, na época que eu trabalhava
assim, que eu fazia sempre trabalhei voluntariamente, né? Mas trabalhava dentro do próprio da Pinel, tinha um médico do Clínicas que regularmente ele saía e voltava, saía e voltava. Até que um dia ele se suicidou, e era um médico jovem, suicidou porque não aguentou mais, porque ele sabia que não. Ele já tinha passado por 30, 40 internações e não conseguia. E como a morfina ela fica muito à feição do médico, ele tem acesso diferente de outras drogas, entender? Acaba que a pessoa, pela fissura, por todas essas coisas, né, acaba usando. Então, eu tenho esse depoimento bem claro que era uma pessoa estudada, né, uma pessoa inteligente, uma pessoa sensível, mas que não conseguiu, né? Então, e era só morfina, não era outra coisa. Então, só para vocês terem uma ideia de que a gente muitas vezes nem dá assim atenção a isso, né? E todos esses geram tolerância. Olha o olhão que eu botei aqui, é justamente, né? E a lacrimejamento, rinorreia, transpiração, piloereção, isso é muito comum, irritabilidade, anorexia, midríase, e há esse efeito da gatinha, né? Euforia, sensação de midríase é aquele olho estalado ali, ó. Exatamente, né? Tadinha. Fica assim, a pessoa fica assim, né? Sim, e teve uma outra vez que o médico disse, quem sabe dá de novo, dá, né? Eu acho que foi uma outro veterinário disse, não, esse aí ela não pode tomar, não. Até para minha mãe quiseram receitar para dor, né? Daí a gente disse, não. Não, porque dá uma palpitação, né, também, a pessoa fica com o coração, né, tudo isso, pode ter um ataque cardíaco, né, mas as pessoas acabam, né, assim, não é nenhum desses, mas até para a gente se dar conta que naquela série House, né, House mesmo, ele é viciado em um desses opioides aí, entende? Então, que ele diz que vai largar, diz que vai não sei o quê, diz, mas ele não consegue, né? O House mesmo, e aparece na série House isso, né, de dependência. Os estimulantes centrais são cocaína, né? O crack. E esses são realmente são anestésicos no início, mas que geram esses distúrbios mais sérios, né? Porque aumenta a dopamina e a própria noradrenalina muito forte. Então, além da questão da, da dopamina, da felicidade, tem também essa adrenalina. A cocaína, por mais tempo, leva mais tempo no organismo, mas o crack é imediato e também imediatamente, eu acho que no máximo 5, 10 minutos já não tem mais essa dopamina não é a mesma e se perde, então. A dopamina deixa a pessoa um pouco mais alerta. Então, por isso que às vezes no início pode ser um efeito benéfico, vamos dizer assim, né? Só que depois começa com as alucinações, né? Esse é o efeito que a dopamina, por isso que o crack, né? A cocaína vai. E alguns anestésicos também, né? Pode desencadear. Sim, e aqui, assim, um famoso dependente de cocaína é o Freud, porque o Freud tomava, naquela época não se sabia, né, que a cocaína tinha esse aspecto viciante da dependência, e ele tomava para ficar mais atento, achava que o pensamento vinha melhor, e acabou ficando dependente sério de cocaína.
Freud explica. É. Freud explica a dependência. Então, esses são estimulantes centrais, os próprios anfetamínicos. Isso também é muito comum nos Estados Unidos, o pessoal toma muito anfetamina, que aumenta a agilidade, a performance, mas, ao mesmo tempo, essa queda brusca. E aí, esses são mais rápidos para levar à depressão, né? E a psicose anfetamínica atinge o poder cognitivo. Nós temos muitas pessoas. Interessante também, eu vivenciei uma pessoa que eu estava acompanhando um paciente no AA, e lá pelas tantas, um outro paciente saiu voando, outro paciente não, uma pessoa que saiu voando, foi para o meio da rua chamar a polícia, porque justamente o aumento da psicose, né? Que ali dentro da reunião do AA, as pessoas estavam contra ele, é uma confusão, assim, e que a gente acha que a pessoa está enlouquecendo. Não, tudo tem essa causa química, muito importante, né? Que as pessoas, a sociedade, muitas vezes o senso comum diz, deixa, o cara está doido, não sei o quê. Não, né? É isso mesmo. Outra cannabis, né, que é o haxixe, maconha, que é uma droga ilícita e que é a mais usada no mundo inteiro. Como se sabe, ela já é lícita em vários países, né? Obrigada, William. E ela, o que ela é a mais usada no mundo, né? Usada assim naturalmente, e diminui a coordenação motora, isso é muito sério. Bom, qualquer droga, o álcool também, né? Vai diminuir a coordenação, mas pode provocar euforia, mas diminui a coordenação. E por que também é muito usada, né? Ela é liberada no Uruguai, isso mesmo. Ela aumenta a sensibilidade nos sentidos. Então, nós temos muitos artistas que são os chamados maconheiros de plantão, né? Porque realmente provoca. Acredito que vários de vocês já tenham provado maconha, que todo mundo, né? Usa, mas os sentidos ficam aguçados, né? Se não tem uma bad trip, né? Porque tem, dependendo da quantidade de alguns elementos químicos na maconha, pode causar imediatamente uma bad trip, né? E aí a pessoa fica, em vez de ficar eufórica ou ficar sensível, vai para o outro lado, né? Bem ruim, né? Não sei se mas o pessoal deve conhecer, pelo menos os efeitos da maconha, o pessoal usa, né? E dá uma... Como é que eles chamam? A larica, uma vontade de comer, e comer doce, comer não sei o quê, e comer não sei o quê. Então... Mas por que será que as pessoas são magras? Porque eu tinha uma pessoa que eu conhecia há muitos anos atrás, e ele estava sempre usando a maconha. E a gente sentava assim na mesa para conversar junto com uma outra amiga, né? E ele estava sempre dormindo. Era impressionante, a gente não conseguia fazer uma conversa que ele dormia assim na mesa, dormia. Tava sempre em relaxamento ali, né? Porque eu acho que ele já não era mais iniciante há muito tempo. E era magro, magro, magro. Eu não entendo por que era tão magro. Talvez não comesse, né? Se ele ficasse sem a maconha, talvez, aí dava mais larica, dava mais essa loucura, assim, essa vontade de comer. Mas como ele estava sempre... Eu acho que ele estava sempre, porque era impressionante. E essa sonolência, as pessoas acham que não, né? Mas sim, o uso assim, normal da maconha leva do haxixe, do cannabis, hoje o pessoal
usa, inclusive, nos narguilés, muitas vezes, fumando, a gente vê que em seguida relaxa e tal, barará, e aí dá um sono incrível, né? E, ao contrário das outras drogas, não, ele aumenta a sensibilidade dos sentidos e muitas vezes provoca um prazer sexual bom, mas também pode, exatamente por causa da sonolência, dessa essa preguiça que dá, exatamente fazer com que a pessoa perca totalmente a libido, né? Isso é muito importante também. Eu tenho os alucinógenos, né, que é êxtase, LSD, aí sim, aí o problema da instabilidade, alteração visual, auditiva. Normalmente, essas drogas, essas substâncias, como alucinógenos, elas atingem diretamente a percepção da realidade. Tá? Então, há alterações visuais, pânico, a pessoa vê cenas da sua vida que já aconteceram, e é bem, bem E importante. causa muito suicídio, né? Muitos dos suicídios que a gente ouve por aí, né? Sim, Assim, achando que pode voar, isso, porque a pessoa também, exatamente, foge da porque realidade. isso, exatamente, porque essa fica alucinado, né? Começa a ver uma outra realidade. Não tem também, por exemplo, muitos se jogam por janelas e Pela coisas desse janela. tipo, porque não tem ideia também, não tem ideia de que aquilo é possível, porque a pessoa se sente um super-homem, ou se sente, Uhum. né, com possibilidades. Essas alterações afetivas ficam muito fortes, tá? Exato. É mais difícil de fazer, de que seja dependente. E aí chegamos ao álcool, né, que é droga. Isso é importantíssimo. Mesmo sendo uma droga, ele é muito comum, tem o uso social em todas as festas, né? Até eu falei, na língua portuguesa, a gente ainda usa o diminutivo. O que eu vou trazer no jantar? Ah, só um vinhozinho, né? Ah, não, só traz uma cervejinha. Então, é por aí, né? A ideia do consumo de álcool está tão enraizada na cultura que as pessoas não se dão conta de que é a droga e que as pessoas, mesmo aquelas que estão ao nosso lado, muitas vezes já são dependentes e a gente não sabe, né? Então, o álcool é permitido, comércio e consumo, ele é considerado psicotrópico, atua no sistema nervoso central, altera o comportamento, causa tudo, a pessoa achar que pode dirigir, mesmo não estando bem, né? Então, isso é importante. É uma droga depressora, e no primeiro estágio, a pessoa garante euforia e desinibição. Mas no segundo, assim como a maconha, que é depressora também, causa sonolência, né? E há também, assim, quantas vezes a gente vê o cara bêbado chorando, chorando, né? Até no BBB agora, entrava, o pessoal bebia álcool, bebia, ela pensava, tá todo mundo chorando. Isso Ah, é base da droga, né? Bom, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 milhões de pessoas acima de 15 anos é alcoolista. Eu acredito que essa já é mais agora, mas é importante. E atualmente não se chama alcoólatra mais, né? É uma palavra nova, é alcoolista, né? uhum. Então, agora ela está ligada a esses. Eu já vou terminando, tá? Só quero ver uma coisa aqui que ela está ligada a 20% dos pedidos de divórcio, 51% dos acidentes de trabalho,
54% dos acidentes de trânsito e é a terceira maior causa de aposentadoria por invalidez, e 60% das ocorrências policiais têm relação ao álcool, não com as outras drogas. E se as pessoas ainda acham que isso é pouco, vai ver o percentual do que o álcool provoca no organismo, né? Até tumor, enfim, tem tanto Úlcera. percentual de efeitos no organismo, né, sobre a saúde da pessoa, que se a pessoa acha que ter problemas de acidente de trânsito, né, acabar com a família, desestruturar toda a família, ainda tem mais o efeito sobre a sua própria saúde, né? Então, é bem complicado. 60% de ocorrências policiais, isso é incrível, né? Que é briga. A pessoa briga por qualquer coisa, né? Briga no carro, briga em tudo que é lugar, briga com a mulher, com os filhos, sabe, com o vizinho. Efetivamente, Exato. isso não é exagero, isso Não. eu acho que é importante que a gente fale e refale, porque assim, não, é o fulano que é esquentado. Não, fulano é esquentado, mas quando ele bebe, ele vira um leão, né? Ele fica... Porque parece que a pessoa cria coragem, né? Mais coragem. Tanto é que quando a gente é jovem, assim, né? A gente escuta assim, o fulano tomou uma caipirinha para criar coragem para ir lá falar com a menina, né? Porque não tinha coragem de ir lá conversar, ele tomou. Isso. Parece que isso dá coragem, né? Só que daí a pessoa não, nessa idade, eles não pensam que mais uma vez que faz isso, mais uma vez, e assim vai num hábito que daqui a pouco está viciado, né? Então, esse é o grande perigo, é a questão, é uma droga que as pessoas bebem socialmente, vão para a festa, bebem, às vezes bebe tanto, né, que o nível de glicose vai lá embaixo. Eu sempre dou numa aula de bioquímica o efeito do álcool sobre a glicose, né, na gliconeogênese, então eu explico bem ali isso. Então, é bem isso que tu está falando aí, né, todos esses efeitos e ainda bioquimicamente, né, ela traz grandes efeitos, né, que são terríveis. Se falta glicose no cérebro, que o álcool inibe a síntese dessa glicose, né, o indivíduo entra em coma e a única forma de restabelecer é indo para o hospital, tomando lá a glicose direto na veia, como se diz, né? Porque não tem outra forma. Entra em coma e pode morrer, dependendo da quantidade, né? Sim, a coma alcoólica, sim, claro, Exatamente. né. E como tu disseste, essas doenças, né, cirrose hepática é um horror, Sim, porque o fígado se regenera, né, mas não de cirrose, mas não. cirrose hepática não, né. A a gastrite, câncer, úlcera, hipertensão, tem muita coisa e não é para deixar com que as pessoas fiquem: não, é que as pessoas têm que saber, é bom beber, é bom, sei lá, né, fumar um cigarrinho de maconha, é bom isso, é aquilo, mas ela tem essa consequência, né, comportamental e física, né, neurológica, também muito séria. Então, a gente muitas vezes quer deixar de lado, né. Bom, deixa eu só passar aqui. A busca, aí sim, também eu quero só terminar focando aqui um pouquinho nas mulheres, né. O consumo, nunca teve restrito aos homens, e ainda que há quase 2 séculos, o abuso por mulheres seja registrado, deve-se notar que há quase inexistência de relatos de casos de dependência de mulher. Então, parece que a gente sempre, e mesmo nesses livros, a maioria de casos, né, mesmo quando eu estudei, eram de homens, né, homens dependentes, mas
o consumo de álcool, consumo de drogas, mas consumo de álcool por mulheres está muito, muito forte atualmente. Mas não há relatos, há pouca coisa. Por isso que eu acabei me dedicando a isso. Então, a TDAH tem uma história de somente 30 anos, por exemplo, a parte de atendimento específico para a mulher. Porque a gente acha que é a mesma coisa, mas para os homens, também o uso do álcool é um comportamento aprendido, etc. E a mulher, para preservar a sociedade, sempre é a ela também cabe aquilo de, bom, de não deixar o marido beber muito, não deixar o filho beber muito. Então, ela é ligada à abstinência, né? E ela deve se manter sóbria. Então, está ligado muito ao gênero, a utilização do álcool, né? Até há pouco tempo, a mulher tentava, pelo menos socialmente, estar afastada do álcool nos ambientes públicos. Então, a utilização da bebida alcoólica fazia com que a mulher fosse mais feminina, ok? Hoje a gente vê muito mais a mulher alcoolista ou dependente de drogas, e em vez de se considerar que a mulher ela é doente, assim como o homem que é dependente, ela não, mulher é vontade fraca, é porque é mulher, né? Também, afinal de contas, não tem a força do homem, mulher não sabe beber, mulher não segura bebida, então tudo isso entra na bebida ou no uso de drogas também. Ela também socialmente é vista como uma promíscua quando ela bebe e pode aceitar, né? O cara que bebe, se ele vem, né, conversa com uma mulher, etc., e conquista, tudo bem, ó, a bebida deu força. Agora, a mulher que vai, ela é promíscua, entende? Então, as bebedoras pesadas são também vítimas de agressão, são mais relacionadas a assuntos sexuais. E também, normalmente, a mulher ela acaba entrando tanto para a droga, outras substâncias, ou álcool, por causa do companheiro, né? Dificilmente a mulher começa a beber sozinha, né, por casa. Então, os fatores que são condicionantes, realmente, o tamanho corporal, concentração de lipídios, as diferenças endocrinológicas e o próprio ciclo menstrual faz o fato da mulher ser mais frágeis, né? Tem mais, assim, as substâncias psicoativas, elas atingem mais a mulher, tá? E nesse sentido, né, eu acho que a mulher acabou sendo impactada negativamente, porque a mulher quer entrar no mercado, quer entrar na área pública, e muitas vezes, isso aí era muito comum, eu acho, não sei se na tua época, Jane, mas de ver a mulher começando a fumar porque ela queria se mostrar forte, independente, etc, etc. Então, essa inserção da mulher no mundo público, né, colaboram para que ela se sentisse inadequada, então ela busca a mesma situação que o homem, né? É um gatilho para o abuso. Bom, deixa eu ver, eu acho que eu tenho a experiência com ratos de fêmeas, as mulheres, os hormônios ovarianos e os fatores de risco para as mulheres, ter um histórico familiar de problemas com álcool, trabalhar em ambientes com predominância de homens. Então, dentro da engenharia, né, gurias?
ter um parceiro com problemas relacionados ao uso de drogas, ter sofrido abuso físico, emocional, sexual na infância, ou ter sido vítima de violência nos relacionamentos, né, daqueles relacionamentos tóxicos, uso precoce de álcool, nicotina e outras drogas, problemas de comportamento na infância relacionados ao controle de impulso, né, aquela coisa de os pais também nunca dizerem não e a pessoa não saber controlar. Vivências estressantes durante a infância e adolescente, como morte dos pais, ou a separação dos pais, privação econômica, doença da família, e é muito importante esse aspecto aqui, ter um parceiro com problemas, eu volto a dizer, né, a mulher normalmente, ela é levada ao uso de drogas pelo parceiro, e também é levada pelo parceiro a assumir as consequências disso, né, como conseguir dinheiro por meio da prostituição. A prostituição leva a mais problemas, inclusive de AIDS e outros problemas físicos, etc., doenças relacionadas a sexo, e além de tudo, ter também a gravidez, possibilidade de ter gravidez indesejada, aí ter que fazer aborto, tudo isso vai para o colo do sexo feminino, com os problemas relacionados ao uso de drogas. Muito mais, né? O homem, normalmente, ele até se prostitui, muito raramente, mas ele rouba. A mulher não. A mulher é levada, inclusive, pelo parceiro a se prostituir para conseguir drogas para os dois. Tá? Então, a doença, a dependência química é uma doença crônica, ela é multifatorial, ela é uma incapacidade do indivíduo de controlar seu comportamento, mesmo que assim, ó, tenha esse componente individual e voluntário, as alterações cerebrais desafiam o autocontrole, e então tem um impulso bem intenso. Minhas palavras finais, eu queria era dizer essa aqui, que a aproximação dos alunos em formação a essas realidades se mostra urgente, indispensável, para que a gente compreenda os determinantes sociais relativos ao uso de drogas, em termos gerais. O que evitar para não recair? Hábitos, pessoas e lugares. E é isso, gente, muito obrigada. Terminei, passei do tempo, mas era muita coisa para falar. Sim, imagino. Não, muito obrigada, Ana, pela maravilhosa palestra. Todo mundo. Não sei se tem alguma pergunta aí, pessoal. Acredito que tem vários elogios ali. Né? Primeiro eu vou elogiar, porque tu foi além da minha expectativa, confesso. É, além da minha expectativa, adorei, Ana. Tu vai ficar convidada em toda vez que eu ministrar essa disciplina, tu vai ser convidada. Não vai ficar só nessa vez, com certeza. Eu gostei muito, principalmente porque tu trouxe, né, além da tua experiência, que é enriquecedora, né, pelo que tu traz aí, essa abordagem, né, de dependência, essa abordagem da tua experiência nesse projeto que tu comentaste, né, que foi... Como é que é o título ali? Como é que é o título do curso esse que tu fizeste, que tu comentou ali no início? Consultora, eu sou consultora terapêutica em dependência química. Consultora terapêutica. Acho isso muito nobre, né? Uma atividade muito importante na sociedade. Então, eu lembrei disso, por isso que a gente conversava, né, nas nossas vindas lá de Novo Hamburgo para Porto Alegre naquela época. E aí eu lembrei, digo, gurias, eu tenho aqui uma pessoa que com certeza vai trazer uma abordagem bem interessante
de um projeto que a professora teve, né? E então tu complementaste com coisas aí que tu foi pesquisar, eu tenho certeza que, né, enriqueceu e muito, então adorei. Essa abordagem que tu faz, a dependência ali e dos passos ali, né, dos alcoólicos anônimos sobre a espiritualidade, isso eu acho que é muito importante. Às vezes as pessoas confundem, né, a espiritualidade com religião, né, que não tem nada a ver. Pode também andar junto, né, mas a espiritualidade é algo que as pessoas precisam mesmo desenvolver, né, e para as pessoas que são dependentes, eu acho que isso é muito importante, né, então, que legal, eu não sabia disso, que eles traziam essa abordagem, né, no tratamento ali, né, porque Alcoólicos Anônimos, não sei se o pessoal, a maioria conhece ou não, mas é uma reunião que fazem com quem, né, quer ajuda, né? Normalmente, eu já vi isso em igrejas, né, que tem ali, Tem mas em não vários. necessariamente que há É, necessidade de ser numa igreja, né? não, não. Do lado, por exemplo, em Porto Alegre, do lado da Clínica Pinel, tem um AA, que é um dos primeiros AA em Porto Alegre, porque os próprios médicos, assim, a parte, inclusive, do trabalho dali na Clínica Pinel de recuperação de alcoolismo e outras substâncias, é de participar das reuniões. Então, os próprios dependentes que estão internados na clínica, né, Uhum, eles participam das reuniões. Então, não é algo ligado a nenhum pensamento, mas é que aquele ser superior que tenha mais força do que eu, né? Já que a pessoa realmente está subjugada pela dependência, entende? Então, essa é a ideia da espiritualização, né? Já que a família não adianta mais, as pessoas ao seu redor não adianta, que um ser superior que seja o nome que se dê, que uhum, ele auxilie. Então, isso é muito claro, assim, sempre, tanto nos narcóticos e em todos os níveis de compulsão, né? Nos uhum, jogos também, porque tem o JA, que é de jogadores anônimos, uhum, tem vários, são reuniões, e são reuniões grandes, né? Ali, especificamente, até uma coisa que eu não chamei a atenção de vocês, mas eu vou mostrar aqui de novo, rapidinho, só o slide que mostra o ali o. Peraí. E só para complementar, então, enquanto a Ana busca ali, né, e essa questão de trazer esse conhecimento para os jovens, né, porque muitas vezes começa justamente naquilo que a gente falou, né, numa festa, vai lá, bebe, usa cigarro socialmente, e daqui a pouco não consegue mais nem se livrar, né, nem da, do cigarro, que também causa problemas graves no organismo, né, e o álcool, que socialmente ele causa danos maiores, né, na sociedade, não é só para a pessoa que faz o uso, mas para sua família, como a gente já tinha comentado aqui anteriormente. Então é Família é bem social, né? A família. exato. Não, e outra coisa, quer dizer, há inclusive os alcoólicos anônimos para chama Alanon, que é para os familiares, porque os familiares Para também saber precisam, como. os familiares precisam também ser atendidos e falar dos seus problemas com o dependente da sua casa, né? Sim. Então, há esses anônimos, o Alanon. Então, o que eu quero chamar a atenção é que no logo do AA, isso em inglês, em tudo que é língua, é esse triângulo com essas três vértices: unidade, serviço e recuperação. Quer dizer, Uhum. a unidade do grupo, serviço para o grupo. Então, quem entra no AA acaba
servindo, não servindo comida nem nada, mas servindo na mesa, sendo secretário, isso, fazendo serviço para manter, porque ninguém mantém o AA a não ser os seus próprios servidores, né? Isso tudo leva à recuperação. Então, essa ideia do AA, que muitos psiquiatras, muita gente ainda usa, né? Essa questão de estar junto, compartilhar as suas experiências, né? Compartilhar, porque as pessoas sabem, a partir daí, que não estão sozinhas, que outras pessoas têm o mesmo problema. Trabalho, serviço para o grupo, né? E, sim, cada um, em cada reunião, fica responsável por trazer o cafezinho. Então, o grupo do cafezinho, fica o grupo que é a coordenação das reuniões, né? Fica o grupo que guarda todas as fichas, fica o grupo que fica sabendo quando dá as fichas das pessoas que participam ali, e por que tem que ter ficha. E cada um tem o seu nome, que não é o nome, cada um tem o seu nome no AA, no A, né? Cada um tem o seu nome, não tem nome e sobrenome, mas tem a sua ficha, e o AA fica vendo quanto tempo, então, e sempre há uma recompensa, né? No AA, assim, um mês de sobriedade recebe uma medalha, uma fichinha, uma ficha branca, 2 meses, uma ficha tal, até 1 ano é de mês em mês, aí depois é de ano em ano, depois dos 5 anos é de 5 em 5 anos, e sempre tem a cerimônia de dar em cada reunião, e tem as reuniões fechadas, só para os dependentes, tem reuniões que os familiares, normalmente é fim de semana, que os familiares também podem participar. Então, é muito interessante essa organização dos alcoólatras anônimos, que a gente vê todos os tipos de pessoa, desde professor universitário a gari, no mesmo ambiente, porque a doença é a mesma, né? Então, é bem interessante saber. Obrigada. Muito bem. Não sei se tem alguém aqui que tenha alguma pergunta, aproveita para fazer. Estamos encerrando quase já com a professora Ana. Alguém tem alguma questão, alguma abordagem? Alguma experiência? Algo que queira relatar? Não? Eu vou colocar mais uma vez aqui a fichinha, se caso alguém entrou depois aí, mais para o final, para o formulário de inscrição para receber o certificado depois, né? E fazer a avaliação aí da palestra. E mais uma vez, então, Ana, eu vou agradecer imensamente pela tua belíssima palestra. Amei mesmo, de verdade. Fiquei pensando o que eu poderia trazer, né? E aí lembrei de você. Que feliz lembrança. Que bom. Então, nas próximas, pode ter certeza que eu vou te chamar novamente. Gostei muito. A gente pode fazer um trabalho, né, de prevenção aí. Exatamente. Acho que a universidade tem esse papel também, né? De fazer essas abordagens. Eu acho que é muito importante dentro da universidade, né? Que a gente trata com jovens, né? E que estão ainda em formação, a maioria é jovem, né? Nós somos jovens, Ana. Meu Deus, eu sou, né? Claro que Meu somos. cabelo é que branqueou, né? Na pandemia, eu decidi não mais. Então, eu estou falando aqui e a gente está ainda gravando. Isso, não tem problema. Então, vou agradecer mais uma vez e vamos dar encerrada, então, a palestra de hoje, né? Obrigada, gente. Mais um elogio aqui da Marielle, ótima palestra, a professora Ana maravilhosa, ela escreveu.
O William Duarte também disse obrigada, excelente. Teve outros elogios ali anteriores, deixa eu buscar. Até a professora Adriana estava aqui, eu nem tinha visto. Adriana Lau, Renato, muito bom. Thaís Osório, excelente. Adriana, obrigada, Ana, excelente. A minha aluna de Biologia Celular aqui, a Gabriela de Almeida, ótima palestra. Muito obrigada, gente. Em qualquer lugar, tá? Eu acho que a gente tem que... Me chamem, se quiserem, eu falo sobre isso. Com certeza. Com certeza. Obrigadão. Teremos convites futuros. Obrigadão. Então, eu vou encerrando, liberando a professora Ana. Eu também vou ter aula agora com as minhas 3 alunas, que devem estar me esperando lá no outro link. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. E até a próxima, que é no dia... esqueci agora o dia da outra. Mas eu vou divulgar, tá, pessoal? É daqui a 15 dias. A outra palestra é sobre radiações, efeito das radiações nos sistemas biológicos, com o professor Alexandre Derive, tá? Acho que é dia 26, é daqui a 2 semanas. Tá, depois Isso. tu me manda essa gravação, por favor. Obrigada. Sim, eu acho que tu já recebe a gravação. Se tu não receber, tu me escreve. Tá bom. E se alguém também desejar a gravação, é só me escrever, tá? Uhum. Vou pôr no link aqui o meu e-mail. Uhum. E aqui, ó, nós temos um canal de YouTube, se você quiser um dia usar nosso canal de YouTube, porque aí ficam gravadas e fica no YouTube para sempre essas palestras. Acabei não fazendo, porque a ideia foi de fazer só para a disciplina, e aí depois eu digo, não, mas na disciplina tenho 3 alunas, então eu vou abrir como um evento de extensão. E aí eu estou feliz, porque hoje teve aqui 29, se não me engano. Muita Na outra gente. palestra também. Então é bom, né? Muito bom. Muito obrigada, então, mais uma vez, e até dia 26. Um abraço a todos. Gente. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada a todos que assistiram. Vou interromper aqui a gravação.